E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e sim, vai estar um pouquinho difícil de ouvir a minha voz, até porque né, eu comemorei um pouquinho demais ontem e extrapolei, mas assim como todo mundo eu também tenho que trabalhar e esse daqui é o meu dever. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Sato, emulador de Nintendo Switch, aos moldes aí do nosso falecido Skyline, que é aí um dos principais emuladores de Nintendo Switch para várias das pessoas. E é claro, ele é forqueado a partir do Strato, que seria a continuação espiritual do projeto do Skyline, só que aí com alguns outros desenvolvedores. E bom, o Sato é um projeto novo que está chegando aí. Como eu falei para vocês, foi totalmente forcado diretamente do Strato e feito aqui pelo camarada Wumbi01 e que vem sendo atualizado semanalmente, alguns com algumas melhorias de estabilidade, outros com melhorias de memória RAM e algumas outras funções que a gente vai comentar vendo o aplicativo. Infelizmente, a única maneira da gente baixar é criando uma conta dentro do GitHub e vindo aqui na aba dos Actions e aqui sim baixando todos os pacotes que foram feitos recentemente. E como vocês podem ver, aqui a gente vai ter os APKs. Mas para todo mundo que não quer criar uma conta ou simplesmente já tem uma conta e não está conseguindo baixar, eu vou estar deixando o download do Sato diretamente aqui na descrição desse vídeo. E até para dar uma diferenciada um pouco maior dentro desse projeto, tanto do Skyline quanto do próprio Strato, a gente vai ter aqui o Sato com um outro ícone, né, justamente para a gente poder abrir ele e um outro nome, além, é claro, também de um outro nome de pacote. Quando a gente vê aqui as informações de pacote desse app, ele chama apenas Sato.emu, diferente do Strato, que é Strato.emu, e diferente também do Skyline, que é Skyline.emu. Quando a gente abre, ele já mostra aqui a interface praticamente a mesma que a gente tem no Skyline, e aqui também não poderia ser diferente, até porque na parte de cima é Skyline Emulator, e aqui todas as outras configurações que a gente já vê do nosso Skyline normalmente. Porém, quando a gente abre sim o aplicativo das configurações, a gente já pode ver algumas diferenças do que a gente teria no Skyline e no Strato por padrão. No caso, a aba de arquivos do Prod Keys e das Title Keys é a mesma, assim como o local de busca e o diretório interno. Mas dentro do Sato, a gente vai ter o Manage Save Data justamente para a gente importar ou exportar as save datas dos seus jogos favoritos, assim como a gente tem, por exemplo, dentro do Yuzu, que é um pacote completo aí com todos os saves dos seus jogos, e uma opção para a gente adicionar os Farmers, justamente igual o Yuzu, fazendo assim com que mais jogos sejam compatíveis com o nosso querido Sato. Mais uma nova configuração agora na guia das aparências, sendo aqui a opção de esconder arquivos que estão inválidos dentro do nosso celular. Por exemplo, você passou algum jogo e ele simplesmente não está mostrando aqui, é justamente por conta dessa funçãozinha, para proteger os jogos que aparecem como inválidos, como por exemplo o próprio Cuphead, que apesar de ser considerado como inválido, né, como vocês podem ver, ele é considerado inválido porque ele não está abrindo dentro do Sato, e a mesma coisa com o Dragon Ball FighterZ, que assim que a gente tenta abrir ele pela primeira vez, ele até pode tentar, mas depois ele vai crashar por completo, porque não é um jogo feito, pensado para isso aqui. E voilá, como eu falei para vocês, ele crashou. E é justamente por isso que eles são considerados pacotes inválidos. Então toda vez que você tiver algum jogo aí que não esteja mostrando com essa configuração ativa, quer dizer que ele vai ser invalidado pelo emulador. O resto das configurações é praticamente a mesma, desde aqui da sua aba de sistema, modo de exibição, configuração de áudio, GPU, que a gente vai ter aqui os drivers para caso você tenha um processador com uma GPU Adreno, né, sendo aí processadores Snapdragon, e o resto são praticamente todas aquelas configurações que a gente já conhece do nosso emulador. Mas e falando no quesito de desempenho? Bom, o desempenho é virtualmente o mesmo, a não ser por alguns detalhezinhos que a gente conseguiu rodar alguns jogos diferente do que o Skyline e o Strato faziam, e além de tudo isso, você ter uma melhor performance dependendo do título e do driver que você utiliza, mas isso até o Skyline e o Strato tinham essas diferenças. Uma das principais diferenças no quesito da jogabilidade que eu notei, pelo menos aqui no meu Poco F5, é que o input lag tá bem menor do que era no Skyline e no Strato. No Skyline e no Strato, dependendo do jogo, a gente tinha aí um pouquinho de input lag, mas que podia ser prejudicial, e um dos jogos que mais mostravam isso era o Hollow Knight.
Hollow Knight no Skyline, principalmente, tinha aí muito input lag quando a gente ia se movimentar em vários dos nossos dispositivos diferentes, e aqui, dentro dos testes do Hollow Knight, eu não senti nenhum input lag. E relevem também esse glitch aí que tá acontecendo das sombras aqui do nosso personagem, porque eu estou utilizando um driver Vulkan que não está totalmente bem desenvolvido aqui no meu Poco F5, mas que no geral a gente consegue sentir aí muito menos input lag na hora de apertar os botões do nosso jogo. Outros detalhes também aqui na UI, já tanto dos nossos controles quanto aqui em algumas ferramentas, é que diferente do Skyline e do próprio Strato, ele mostra quanto de memória RAM o jogo está utilizando. Então, além de mostrar aqui os nossos FPS, ele também mostra aqui a quantidade de RAM que o nosso jogo vem a utilizar. Então aqui no nosso Pokémon Let's Go Eevee, estamos utilizando ali 2.600, mas é claro que a cada personagem, cada renderização aí diferente, ele vai começar a utilizar um pouquinho mais. Então, enquanto a gente está em uma cidade, ele está ali utilizando por volta dos seus 2.600, 2.700, mas a cada nova renderização de modelo, coisa do tipo, ele vai acrescentar ali um limite a mais para nossa memória RAM, e aí, galera, a nossa performance pode descer. Infelizmente, por conta do tempo, eu não pude testar para saber se aumentou ou diminuiu o tempo de jogatina que a gente teria entre aqui os nossos jogos, ok? Então não dá para saber se um dos principais problemas do Skyline com memória RAM foi corrigido, que é claro, é o leak absurdo de memória RAM que a gente tem dentro do Skyline e dentro do Strato. Diferentemente aí do Yuzu, no Skyline e no Strato a gente tem o menor dos tempos de jogatina. Geralmente você tem uma jogatina de 5 a 10 minutos até a sua RAM esgotar pra caramba. Isso tanto em 6 GB quanto 8 GB de memória RAM, e é claro que quanto mais gigabytes você tiver, mais tempo você vai jogar. Mas no Yuzu, mesmo com 6 GB de RAM, apesar de vários jogos não abrirem dentro do Yuzu, você consegue aí ter uma autonomia de mais tempo de jogatina, cerca ali de uns 30 a 45 minutos até o seu jogo crashar por falta de memória RAM. Aqui no Skyline, ou no Strato, ou no Sato, infelizmente eu não consegui testar no Sato, mas a gente já pode ver que a gente já tem um contadorzinho ali de memória RAM que vai ajudar bastante para a gente saber se a nossa memória RAM tá perto de se esgotar. É claro que também podem acontecer vários crashes independente da sua memória RAM. E uma coisa que eu pude notar foi aqui no nosso Pokémon Sword, ele crasha assim do nada a partir de qualquer momento que você estiver no seu jogo. Você pode jogar por 5 minutos em uma partida ou então 10 minutos em outra partida e o Pokémon Sword vai acabar crashando. E um dos jogos que não abre nem com reza braba é o nosso Zelda Tears of the Kingdom, que ele sempre vai mostrar que o jogo crashou por completo. De resto, os jogos que a gente já conhecia, como Burnout Paradise, Pokémon Legend Arceus, Hollow Knight, Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Sword e Naruto abrem tranquilamente. Naruto ainda com aquele bug, né, da nossa interface estar completamente invertida de ponta cabeça e toda bugada. E jogos recentes como Sea of Stars e o nosso Blasphemous 2 abrem tranquilamente. Blasphemous tendo a melhor das performances em 60 FPS aqui no meu Poco F5. Infelizmente o Sea of Stars ainda está com os mesmos bugs que a gente viu tanto no Skyline quanto no Strato. Do chão não está sendo renderizado, tanto com driver padrão quanto com driver genérico. Mas relaxem, eu não testei ele apenas em um celular poderosíssimo como o Poco F5. Eu também testei aqui em um celular com uma GPU Mali, sendo aqui o nosso querido Anbernic RG 405M. Para quem não sabe, ele tem processador Unisoc T618 e uma GPU Mali G52. Só que infelizmente, devido aos seus 4 GB de memória RAM, vários dos nossos jogos não abrem, incluindo aqui o nosso Cuphead, que vai tentar abrir, mas vai crashar, o nosso Naruto, tanto o nosso Storm 2 quanto o Storm 3 e o Storm 4. Quando a gente clica para iniciar ele, ele vai simplesmente começar a carregar, a nossa memória RAM vai começar a subir e depois ele vai crashar também. Mais uma novidade desse Saturn é que o nosso Pokémon Let's Go Eevee, que antes não abria nem no nosso Skyline, nem no Strato, agora tá abrindo dentro desse processadorzinho. E a performance, mesmo nesse dispositivo com processador fraco dentro dos interiores, é muito boa. A gente consegue pegar 30 FPS aqui na casa do nosso protagonista. O problema é quando a gente sai pra fora. E como vocês podem ver, a nossa memória RAM aumenta ali absurdo. Estava ali em 2.6 GB, agora tá em 3 GB. E aqui a gente tem um FPS beirando os 20 FPS.
porém aí, como vocês puderam ver, o nosso jogo também acaba crashando. Infelizmente, mesmo aqui com um tablet com 8 GB de RAM, uma Mali G57, só que o processador desse tablet é um Unisoc T606, e com isso a gente acaba tendo vários problemas de performance. Por exemplo, Katana Zero sendo um dos jogos mais leves que a gente vai ter, pega apenas 30 FPS, Monster Sanctuary, que é inteiro em 2D, pega apenas 30 FPS, Carrion, que é um joguinho mais gráfico, mas mesmo assim em 2D, pega apenas 15 FPS, e o Pokémon Let's Go Eevee abre em 8 FPS. Então assim, aparentemente a gente tem aí um revival do nosso projeto do Skyline e do Strato. Sim, eu sei que o Strato está aí com seu desenvolvimento bem avançado, né, dependendo de onde a gente olha, né, não foram lançadas literalmente nenhuma notícia nova, mas a gente sabe que a equipe está falando que está desenvolvendo o Strato para 2024, então esse Sato aqui que a gente está utilizando é um fork totalmente novo e recente. Então ele ainda está trabalhando em todas as coisas de segundo plano aqui do projeto do Sato, como por exemplo essas novas configurações aqui que a gente pôde ver, mas que a gente espera que cheguem em algum lugar diferente do que foi com o Skyline. Tudo bem, a gente teve vários jogos abrindo e rodando no Skyline, mas ainda não era tudo que a gente gostaria. E eu também espero que, assim como o Yuzu, ele não fique simplesmente parado em segundo plano depois de algumas atualizações. Mas enfim, galera, esse daqui foi o novo projeto de emulador de Nintendo Switch, o nosso querido Sato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.